Olá a todos, seja bem-vindo aqui ao canal Salveu e hoje vou trazer para vocês um vídeo falando sobre automação. Como que eu faço para trabalhar com automação, quanto que geralmente eu tenho ganhado com automação, talvez seja interessante para você este vídeo. Veja só, um cliente não mora no Brasil, tá? Ele mora nos Estados Unidos. Já tenho feito alguns trabalhos de site e sistema para ele, daí ele me perguntou como que eu faria para criar uma automação para postar diversas perguntas automaticamente dentro de um sistema que ele tem. E daí eu falei, cara, você vai me passar o site para me dar uma verificada aqui e para me ver qual o valor que eu poderia estar cobrando de você, né? E daí eu sempre pergunto qual é o teto máximo que o cara tem para gastar. Ele falou, cara, eu tenho aqui entre 160 a 200 dólares. Falei, pô, 800 a R$ 1.000 por aí, acho que vai ser coisa da hora, né, cara? Ele me mandou o site, ele me mandou os acessos, ele me passou o acesso à hospedagem dele também. Como é um cliente que eu trabalho há algum tempo, então a confiança aí é recíproca, né? A ideia aqui foi o seguinte, né? À medida que eu entro no site, precisa clicar aqui, precisa entrar aqui para postar as perguntas. Daí aqui ele vai selecionar a categoria e quando há a seleção da categoria, ele pede para aguardar algum tempo para ele achar isso lá no banco de dados. Ele vai selecionar aqui futebol e daí aqui dentro ele vai colar essa pergunta, vai colocar a resposta e vai enviar isso para o banco de dados. Daí, poxa, falei, cara, esse trabalho aqui vai ser moleza, vai ser bem rapidinho o negócio, né? Tanto que eu não gastei nem 2 horas e meia, 3 horas para desenvolver o código aqui da automação e algumas modificações que eu precisei fazer aqui dentro desse sistema. A configuração de CSS que ele havia pedido para deixar os botões mais bonitos, né? E algumas coisinhas também para funcionar aqui o código da automação. Eu tive que alterar o código PHP dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, para mim já começar explicando para vocês. Toda vez que eu começo a desenvolver um projeto de automação, o que eu preciso fazer? Cara, eu preciso do acesso às informações que o cliente precisa para mim poder criar na automação. Por exemplo, como eu tenho que clicar nessas áreas aqui, logo o que eu preciso buscar aqui dentro do código? Eu preciso inspecionar esse código aqui. E daí eu tenho aqui este campo, que é o Select ID aqui de categoria, e tenho também o valor que a palavra esporte recebe. O valor aqui está sendo 17. Da mesma forma vai acontecer com a subcategoria. Eu clico aqui, eu tenho ali o Select ID, eu tenho também a classe dele e tenho qual é o valor que ele tem e qual é o nome do campo que eu tenho aqui. Mesma coisa acontece com isso aqui. Então eu inspeciono tudo isso daqui, eu verifico o código que ele está me dando ali. A partir desse momento que eu verifiquei toda a estrutura aqui, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a escrever o código. Para escrever o código, obviamente, você tem que verificar quais bibliotecas você vai precisar trazer aqui para dentro nessa automação. E antes de criar qualquer projeto de automação, como vocês podem ver aqui embaixo, ó, eu estou trabalhando aqui com uma máquina em um ambiente virtual. Porque o cliente ele falou, cara, é o seguinte, não é para te fazer automação para mim, tá? Eu quero que tu só crie aí o código, configure as paradinhas para mim lá no site. Aí, ok, beleza. Então, o que eu faço? Eu vou criar um ambiente virtual aqui na minha máquina para que quando eu enviar para o cliente, esse código possa ser executado a partir dessas informações das bibliotecas importadas que eu tenho aqui dentro dessa pasta chamada PostQuestion. Então, como que eu faço? Te mostrando aqui de maneira bem rápida, ó. Estou aqui com o VS Code, né? Que é o que eu uso no meu dia a dia aqui no Mac. E para criar um ambiente virtual no Mac, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um ls desktop.
ou seja, na minha mesa aqui, na minha área de trabalho. Ele vai listar essas pastas aqui para mim. Por exemplo, eu vou criar na pasta aqui na área de trabalho. Eu poderia criar também em algum outro local sem ser área de trabalho, tá? Eu tenho vários discos aqui, HDs, então eu poderia criar em qualquer um desses HDs aqui. Vou colocar na minha área de trabalho para ficar mais fácil para você compreender. Ok, então eu vou navegar agora até a minha pasta desktop, a minha mesa. Pode perceber que eu já entrei dentro do meu desktop. Aí agora aqui dentro eu vou criar a minha máquina virtual aqui. Só lembrando que eu estou usando aqui o Python 3.12.2, se não me engano, tá? Vou dar uma olhadinha aqui. Isso, ok, então agora eu vou fazer o seguinte, para criar o ambiente virtual, essa máquina virtual aqui, o que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui, ó, Python 3.12, vou dar um espaço, -n, espaço, venv, espaço, nome da pasta. Qual é o nome da pasta que você vai colocar? Vou colocar aqui, exemplo, só isso. Vou dar Enter aqui agora. E se você observar, aqui na minha área de trabalho, ó, foi criada aqui uma pasta chamada exemplo. Pronto. E para que eu possa executar qualquer arquivo que esteja aqui dentro dessa pasta chamada exemplo, eu preciso ativá-la. E como que eu faço para ativar esse ambiente dessa máquina virtual? Faço o seguinte, ó, preciso navegar até a pasta bin que está dentro dela. E como que eu vou fazer isso? Bom, agora você faz o seguinte, ó, cd, meu nome que eu dei aqui para a pasta foi exemplo, vou dar Enter. O que eu vou fazer agora? Eu vou digitar aqui, ó, source, espaço, bin, barra, activate. Pronto. Agora sim, eu estou dentro do meu ambiente virtual. Então, isso que eu fiz para estar utilizando o exemplo a seguir aqui com vocês. Então, eu sempre crio essa máquina virtual, por quê? Para não ficar poluindo aqui a minha máquina, cara. Porque além do Python 3.12, eu também tenho um Python 2.7, que tem cliente que os caras precisam usar ainda algumas dependências de bibliotecas mais antigas, e daí eu acabo trabalhando com as duas por aqui. Mas só lembrando, é aqui no meu computador, tá? Você pode trabalhar com a versão mais adequada para você. Aconselho sempre estar utilizando a mais recente, valeu? Então veja bem, explicando aqui para vocês um pouquinho do código. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é acessar esse site, né? E lembrando, galera, isso aqui, essa interface toda que tu tá vendo aqui, eu modifiquei, tá? Isso aqui não tem nada a ver com o site do cliente, isso aqui está no meu servidor, isso daqui. É só para te ter uma ideia de como funciona e para me respeitar também a minha parceria com os meus clientes, né? Então, para não ficar dando vulnerabilidade aqui pro site deles e etc., eu prefiro fazer isso tudo no meu próprio servidor, depois eu mudo o endereço aqui, eu acabo tirando o site do ar aqui e pronto, fechou, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é que o código acesse este site aqui e ele coloque a senha e clique no botão para entrar. Após isso, eu preciso que ele clique em gerenciar, adivinhar a palavra. Ao clicar aqui neste link, eu preciso que ele selecione a categoria, a subcategoria, clique aqui dentro e manda enviar lá para o banco de dados. Ok, mas para fazer isso eu tive que pegar os caminhos desses campos aqui. E como que tu faz isso? Você tem duas escolhas. Ou tu trabalha com as classes de CSS, ID ou class, ou você trabalha com os valores que existem nesses campos aqui. Eu trabalhei aqui com o XPath porque para o código aqui do site aqui até facilitaria bastante o meu trabalho. Por exemplo, ó, eu seleciono inspecionando este campo aqui, ele trouxe para mim selecionado aqui já o ID, a classe dele, e se eu clicar para expandir, ele vai me mostrar qual é o valor que ele tem ali dentro. No caso, o valor dele é 17. Qual é a palavra que está lá dentro? Export. Então aqui eu posso trabalhar tanto com o CSS, no caso ID ou a classe,
Posso trabalhar também com o valor e posso trabalhar também com o texto visível. Qual é o texto visível? Esporte. Ok, então eu tenho essas alternativas aí para estar selecionando aqui, né? E como que eu faço para copiar o XPF? Eu clico com o botão direito, venho aqui em copiar XPF. Se eu colar aqui agora, para te ver, ó, olha só, isso aqui é o caminho da categoria. Se eu copiar aqui o XPF de futebol, bora ver, olha só, da subcategoria. O mesmo processo aconteceria se eu clicar aqui dentro de question e copiar o XPF. Olha só. Se eu pegar isso daqui e mandar dar uma busca aqui dentro, ó, eu vou até atualizar a página aqui para te ver. Eu vou dar um Ctrl F aqui dentro e vou colar aquele caminho ali. Olha só, ele já seleciona isso aqui para mim. Da hora, né? Isso acontece, o mesmo acontece se eu pegar pelo ID ou se eu pegar pela classe. Se eu digito aqui question e dou Enter, ele vai procurar todos os locais que apareceria a palavra question. Vamos lá para o código então, para ti não ficar desesperado aqui, ficar doido. Aqui em cima tem as bibliotecas que eu precisei utilizar. Aqui embaixo eu tenho a função para que ele possa ler as perguntas. E também o cliente ele pediu para que eu criasse backup de toda pergunta que fosse postada dentro do site. Ó. Um backupzinho aqui que eu estava utilizando agora há pouco, como teste. Aí em sequência aqui vai verificar se o script está rodando como o programa principal, né? Logo aqui embaixo aqui, eu tenho... Isso aqui é interessante eu comentar com vocês, veja bem, ó. Imagina só, você quer que o Chrome abra em tela cheia ou você quer que ele abra com um tamanho específico? Se eu comentar isso daqui, deixa eu comentar essa, a minha tela vai abrir agora com 980 por 999 pixels. Esse seria o novo tamanho da minha tela. Só que eu quero que ele abra maximizado para demonstrar aqui para vocês, né? Aqui está o caminho do Chrome Drive, tá? Só lembrando que eu posso tanto utilizar o caminho padrão aí no Mac, ou, no caso aqui, ele pediu para colocar dentro da pasta bin o Chrome Driver e o Gecko Driver, porque ele pediu para mim fazer o código tanto para o Firefox, tanto para o Chrome, que são os navegadores que ele vai utilizar para executar isso daqui, né? Então aqui no caso, eu tenho aqui o caminho para a pasta em questão, lembrando que quando ele for utilizar o computador dele, ele vai ter que mudar isso daqui, né, para o nome dele. Ou ele pode ter preferência também de utilizar a própria raiz lá da pasta bin mesmo no Mac, né? Então aí fica a critério dele. Coloquei isso daqui, ele havia pedido, né? Ele vai abrir o site, vai aguardar 0,5 segundos. Após isso, ele vai buscar os campos de usuário, password e vai clicar em login. Por exemplo, ó, vou copiar o XPF aqui desse campo do usuário. Vou colar aqui para te ver. Olha só. Pô, vai dar certo isso aqui? Vai dar certo se eu utilizar isso aqui lá no código. Só que eu utilizei um modo diferente, tá? Eu peguei aqui o campo. Vamos dar uma olhadinha no campo aqui. Olha só, ele é input. E qual é o nome que tem aqui dentro dele? O nome do campo aqui é username. Então eu utilizei, ó, input, name e username. O mesmo para o password. Input, name, password. Vou descer aqui um pouquinho, olha só o nome dele aqui. Password. Da mesma forma, eu peguei aqui para o botão de login. Olha lá, um button. E qual é o nome dele? O nome aqui, que está escrito aqui, login. Então, eu coloquei button, text, login. Se eu copiasse aqui o XPF dele, ó, botão direito, copiar XPF e colar ali, ele vai funcionar também. Tanto que se eu mandar executar o código aqui,
Pronto, ele entrou lá no site, né? Beleza, então depois que ele coloca o username, depois que ele clica no username, ele vai enviar essa chave aqui, ó. Qual é o comando? Admin. A mesma coisa para o password, de 1 até 6. E depois que ele cola, o admin cola essa senha, ele vai dar um clique no botão. Esse botão aqui, chamado login, que é o texto que tem lá para ele. Depois que ele clica em login, ele vai navegar até este endereço aqui, vai aguardar um segundo. Vamos entrar aqui. E agora ele vai clicar em adivinhar a palavra, gerenciar, adivinhar a palavra. Ele vai clicar aqui, vai esperar alguns segundinhos ali, vai mostrar a subcategoria, vai clicar, colar aqui dentro da pergunta, vai clicar, colar aqui dentro da resposta e vai enviar isso daqui para o banco de dados. E daí aquele esquema, ó. Agora aqui são duas coisinhas para te falar. Aqui tu pode fazer utilizando o XPath, ó, copiar, XPath, olha só, categoria, verdade? Posso. Mas qual é o valor dessa categoria ou qual é o nome dessa categoria? Eu preciso explicar isso também aqui na hora de desenvolver o código. Então eu posso utilizar tanto utilizando aqui o valor como o texto visível. Aqui como exemplo, para ficar mais fácil para vocês, aqui estou utilizando aqui o seletor de texto visível, esporte e futebol. Se eu comentar isso daqui, descomentar isso daqui, da mesma forma aqui embaixo, se eu tirar aqui o texto visível e deixar o valor, como que eu verifico esse código ali? Onde que eu acho esse valor? Cara, tu vai achar ele aqui, ó. Olha só. Vou expandir aqui. E ele vai me mostrar qual é o valor dele. 17, que é o valor que eu botei aqui. Da mesma forma vai acontecer quando eu vier para a subcategoria. Quando eu clicar e selecionar, o valor que ele tem é o 27. Logo também o nome dele é futebol. Então aí tu escolhe. Tu quer usar o campo de texto visível ou tu quer usar o select aqui para ele buscar o valor. Aí você escolhe. Pode ser qualquer um dos dois, ok? Então eu copiei o XPath, que é o caminho dele aqui. O nome que ele tem é categoria. E daí qual é o valor dele? 17. Ok. Da mesma forma eu utilizei para a subcategoria. O nome que eu tenho aqui para selecionar, futebol. Então, futebol. Ele vai aguardar 0,5 segundos, meio segundo. E daí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar o caminho que estão as minhas perguntas e também vai verificar o caminho onde estão os backups dessas perguntas. E daí, obviamente, ele vai ter que ler essas perguntas, né? E essas respostas. Quando ele lê essas perguntas e respostas, logo eu preciso chamar agora aqui, só que aqui eu tenho que ter um looping, né? Porque ele vai repetir essa ação agora diversas vezes. Então, por isso, eu tenho aqui esse looping. Para cada linha de pergunta que ele lê aqui, eu preciso que ele volte nesse mesmo local e repita a próxima linha de baixo, e assim sucessivamente. E também ele vai verificar se está no formato pergunta-resposta, seguindo esse padrão aqui. Olha só os dois pontos aqui. Então ele vai dividir aqui, se a gente observar, ó, ele vai dividir a minha pergunta, separando com 2 pontos, e vai inserir a resposta. E daí, gente, o mesmo procedimento que eu utilizei aqui para baixo. Estou utilizando aqui o XPath, e daí, obviamente, ele vai clicar para colar ou enviar a pergunta, ele vai clicar para enviar também a resposta e vai procurar o botão para enviar isso para o banco de dados. Se eu vier aqui, ó, inspecionar aqui o Submit e mandar dar um XPath, bora ver lá o caminho dele,
Ó, olha qual que eu utilizei e qual é o caminho dele. Olha só. Então, obviamente, se você está começando agora, vai lá, copia o XPF, não fica tentando deixar o código mais bonitinho assim, ó. Pô, ficou legal isso aqui, né? Se eu copiar isso daqui, ó, e dar um Ctrl F aqui dentro, olha só. Você vê que não tem segredo ali para começar a aprender ou descobrir como deixar o seu caminho um pouquinho diferente aqui, né? O tipo é de submit, olha lá. O tipo é submit, verdade? E qual é o valor que ele tem? Qual é o valor dele? O valor dele, submit. Então, o valor, eu coloquei dessa maneira aqui. E ele vai clicar. Ao clicar, vai ser criado o backup dessa pergunta e resposta. Vai ser adicionado aqui nesse arquivo para a gente. Ok? Aí eu trouxe aqui, né, para ele imprimir se a linha está no formato correto ou não. E depois também printar aqui que todas as perguntas forem inseridas. E vai escrever a mensagem saindo. E depois aqui ele vai fechar o navegador. A automação. Pô, eu sei, cara, eu sei que você queria que eu fizesse do zero isso aqui. Só que eu não tenho tempo, gente, para gravar conteúdo, além do meu canal de matemática, além do conteúdo que eu preciso preparar para a faculdade, das aulas de informática que eu dou, do site de cliente que eu cuido, então meu tempo é bem escasso, tá? E daí eu vou executar isso daqui para você dar uma verificada de como vai funcionar esse código. Posso clicar no play aqui ou eu coloquei um atalho de Shift R, ele vai executar todo o código aqui para nós, ó. Veja só. Ó, selecionou a categoria, subcategoria, pergunta, tá colando, e agora vai fechar a automação. Se a gente vier aqui atualizar esse negócio, ó, olha só, as 3 perguntinhas ali que eu pedi para ele colar aqui dentro, veio perfeitamente, cara. E se a gente vier aqui, ó, ele criou aqui o backup. E daí eu perguntei pro cliente, você quer que deixe aqui desse jeito aqui? Ou tu quer que tire isso daqui? Ele falou, não, cara, deixa assim mesmo. Agora eu vou executar aqui o meu código com todas as perguntas sendo postadas lá, como teste aqui, beleza? Então eu vou pegar essas questões aqui de backup, olha só, olha o tanto de questão que tem aqui. Posso dar um play aqui agora. E vamos lá, vamos aguardar para ver o negócio, ó, tá com 8, né? Aqui eu deixei esse tempo de resposta para vocês verificarem, tá, gente? E eu também poderia deixar ela em segundo plano. Isso eu poderia fazer lá no código, mas o cliente prefere que a tela dele fica demonstrando o que está acontecendo. Se eu vier aqui agora e atualizar, olha só. Se a gente observar aqui no painel, já está com 30 perguntas postadas. Vou atualizar para te ver lá, 33. Cara, então assim, tu quer uma automação, tu quer um serviço de automação, cara, entra aqui no site, ó. Meu site é datasoftbr.com. Vem aqui na aba de orçamentos e daí aqui dentro tu vai ter aqui um formulário para te responder, me explicando o que você quer. Deixa aí o seu e-mail bonitinho, o seu telefone para a gente entrar em contato e coloca aqui embaixo. O que você precisa? Explica direitinho. Eu vou analisar e vou te responder o mais breve possível para a gente poder fazer essa automação para você. Ah, eu não quero automação, eu quero um site, eu quero um sistema, eu quero uma manutenção no meu site que está com problema com vírus e etc. Aí você escolhe aqui, que eu vou entrar em contato para a gente se falar e a gente arrumar ou te ajudar de alguma maneira, ok? Eu trabalho com automação já tem vai fazer quase uns 10 anos, tá, que eu trabalho com automação. Inclusive um dos canais aqui no Brasil que começou a falar de automação para ganhar Bitcoin, para ganhar satoshis na época, cara, 2013, 2014, foi o canal que eu tinha chamado Din Din na net, cara.
Eu ajudei muita gente a ganhar muitas moedas digitais na época, tá? E daí meu canal foi denunciado porque eu denunciava vários sites que eram sites falcatruas, né? Existem nomes para isso, não vou comentar aqui para o meu vídeo não baixar aí o alcance, tá bom? E tava com bastante inscrito lá, hein, gente? Muita gente inscrita. Eu já recebia dinheiro do YouTube nessa época. Então, assim, cara, trabalhar com automação, com script, é um negócio que vale a pena, dá uma liberdade financeira legal. E assim, toda semana eu quero trazer aqui alguns projetos que eu tenho desenvolvido para alguns clientes, tá? E olha só, continua postando as perguntas aqui no site de teste que eu trouxe para vocês. Beleza, gente? Então é o seguinte, ó. Se esse conteúdo aqui te ajudou, deu uma luz no túnel aí para você, se você viu que pode ser algo interessante para você, cara, deixa um like pra gente, velho. Inscreve no canal se tu ainda não está inscrito. Então, ó, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Abraço, até um próximo vídeo. Paz.